Pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo de taxonomia e sistemática, vamos falar um pouco sobre as evidências da evolução. O que são evidências? Da evolução, são as formas que os cientistas têm para comprovar quais os grupos são basais, quais são os grupos derivados, quais são mais próximos ou mais distantes entre eles. E dentre as ciências que estudam essas evidências, nós vamos ter o estudo dos fósseis, pela paleontologia, a taxonomia em si, que é o processo de classificação que iniciou, lá com Linneu, a anatomia comparada para verificar as similaridades e diferenças entre as estruturas morfológicas, tá? E a embriologia, que acaba estudando como que ocorre o desenvolvimento embrionário desses indivíduos e assim conseguir descobrir quais têm o desenvolvimento semelhante, e aí isso permitiria também determinar qual grupo é mais próximo e mais aparentado, tá? Há pouco tempo, assim, não faz muito tempo também, nós temos também o estudo da biologia molecular, com a descoberta do sequenciamento de DNA e tudo mais. Só que como ainda é uma ciência, é uma tecnologia muito cara ainda, muitos acabam se aprofundando, e se concentrando mais nessas 4 ciências principais. Mas quando existe a possibilidade, ocorre as confirmações por sequenciamento de DNA e tudo mais, tá? Então, começando a falar um pouquinho sobre os fósseis, Então, os estudos dos fósseis, principalmente daqueles grupos que conseguem ocorrer incrustações ou marcações em rochas, fica mais fácil para fazer esse estudo e verificar, as características desses ancestrais que hoje não estão mais presentes e serem comparados com os indivíduos que nós temos atualmente. Então, só para a gente dar uma reforçada, então é considerado um fóssil qualquer indício da presença de organismos que vivem em tempos remotos da Terra, tá? Agora, aqueles grupos em que os ancestrais tinham corpo mole, não tinham características mineralizadas que pudessem ficar encrustados ou permanecer durante os tempos, acaba tendo algumas lacunas para a gente verificar como que foram esses ancestrais, para fazer essa ligação. Então, assim, é muito importante, até mesmo, eu comentei anteriormente, que os próprios estudos de Darwin, foram também baseados nos fósseis que ele foi encontrando ao longo da viagem dele de Galápagos, não só de Galápagos, toda a viagem que ele fez e foi mandando esses exemplares, para o rei e rainha, depois ficou armazenado no museu, esses exemplares, mas ajudou ele a ter esse conhecimento e fazer essa comparação também, tá? A taxonomia, que seria o sistema de classificação dos seres vivos, ela iniciou com uma comparação morfológica em relação e com base nas semelhanças dos indivíduos e agrupando esses indivíduos, não que agora não aconteça isso, acaba acontecendo, mas aí junto com a taxonomia nós temos o estudo evolutivo, filogenético, que a gente chama, para determinar também um grau de parentesco, e incluímos essas ciências, e verificamos essas evidências para confirmar esses grupos classificados, tá? Então, quando a gente conhece quais as semelhanças e diferenças entre esses grupos e consegue fazer agrupamentos deles conforme essas semelhanças e categorizar eles, fica bem mais fácil para fazer os estudos desses indivíduos, tá? A anatomia comparada
ela está baseada tanto na similaridade e nas diferenças dos grupos dentro da zoologia, tá? E aí aqueles indivíduos que apresentam similaridades consideradas mais próximos, diferenças consideradas mais distantes. Então, aí dentro desse estudo da anatomia comparada, nós temos dois termos muito importantes, que é o termo que vai determinar se as estruturas são homólogas ou se as estruturas são análogas. O que seria isso? Estruturas homólogas, aqui eu trago um exemplo para vocês dos membros, né, de alguns animais. Então, aqui só para vocês entenderem melhor. Então, aqui na primeira imagem, que eu estou marcando aqui agora para vocês, nós temos a estrutura, demonstrando a estrutura óssea de um braço de ser humano. E aí aqui vem com as denominações dos ossos que compõem essa estrutura. Por exemplo, aqui ó, nós temos o húmero, o rádio, a una, os carpos, né? E os metacarpos, tá? Os metacarpos e as falanges aqui, tá? Quando a gente compara essas estruturas com a pata, por exemplo, dianteira do cavalo, o que nós temos? Nós temos as mesmas estruturas ósseas, mas com modificações morfológicas para adaptação ao tipo de ação ou de movimento que a pata do cavalo vai fazer. Então, nós temos também aqui, ó, o húmero, tá? A una, o rádio, o carpo, tá? Aí nós vamos ter o que determinaria o metacarpo, tá? Outra estrutura óssea que determina outra parte dos metacarpos e a falange aqui representada também nessas estruturas ósseas. Então, a gente vai observar que as estruturas que compõem os membros desses animais, elas têm mesma origem, isso é, todas elas originaram da estrutura óssea desses animais e que acabam exercendo funções diferentes. A mesma coisa comparando essas estruturas com a asa do morcego. Se vocês forem olhar, são as mesmas estruturas ósseas com modificações para o voo. Então, mesma origem, né, da formação desses membros, mas a função deles é diferente. A mesma coisa se nós compararmos com a nadadeira da baleia. Vai ter as mesmas estruturas ósseas, mas a função é nadar, tá? Então, quando a gente encontra estruturas que apresentam características em comum, que vai ter a mesma origem embrionária, mas que as funções são diferentes, nós falamos que essas estruturas são homólogas entre si, tá? Quando nós falarmos em estruturas análogas, o que a gente vai visualizar? Que essas estruturas apresentam funções semelhantes, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo da asa do inseto e a asa da ave, que as duas servem para voar. Só que a origem de formação dessas asas são diferentes. A asa da ave, ela tem origem óssea, tá? A asa do inseto, ela não tem origem óssea, porque os insetos não têm ossos, certo? E a origem de formação das asas dos insetos é um brotamento no tórax desses indivíduos, tá? Então, quando as estruturas, elas apresentam uma origem embrionária diferente e mesma função, nós falamos que elas são estruturas análogas. Então, se nós compararmos aqui, por exemplo, se eu fizer uma comparação para vocês, a asa da ave, ela tem a mesma origem da pata do cavalo, do braço do ser humano, a mesma origem da asa do morcego, então ela é mais aparentada a esses animais do que aos insetos, tá?
E aí também, com base nessas comparações anatômicas, né, morfológicas, nós também podemos verificar que existem as estruturas que nós chamamos de órgãos vestigiais, tá? O que são órgãos vestigiais? São órgãos que, nos indivíduos atuais, apresentam resquício desse órgão, ou estrutura, ou apresenta estrutura, mas ele acaba não tendo mais função no organismo. Nós podemos comparar, por exemplo, aqui nós temos, tá? O seco de um coelho, tá? E aqui de um ser humano. O apêndice que apresenta na região terminal aqui do coelho, ele é funcional, ele tem uma função na digestão desse animal. Agora, para os seres humanos, não tem, ele perdeu a função dele. E aí a gente fala que é um órgão vestigial, ele não tem mais função. Tanto que quando ocorre a inflamação do apêndice, ele pode ser retirado no ser humano, que não vai fazer falta nenhuma para eles, tá? E aí nós temos também o estudo da embriologia. Com a comparação do desenvolvimento embrionário desses indivíduos, pode ser verificado o quanto eles são próximos e o quanto eles são diferentes. Então, o quanto mais semelhantes são as estruturas no desenvolvimento desembrionário ou as fases no desenvolvimento embrionário, mais próximos esses indivíduos vão estar, tá? Quanto mais individualizada essa estrutura, mais diferente, mais distante eles vão estar em relação ao desenvolvimento embrionário. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, tá? Aqui tem um exemplo do embrião humano, da galinha e do porco. Eles são muito semelhantes durante o desenvolvimento embrionário, assim como nós temos aqui, toda aqui na imagem abaixo, comparando os vários grupos. Então aqui a gente inicia a partir lá do tubarão, né, um exemplo, né, de um indivíduo aquático. Aí vem adquirindo um ambiente terrestre a partir dos répteis. Aqui tem exemplo, né, por exemplo, do lagarto, tá? E com esses indivíduos adquirindo totalmente o ambiente terrestre e com as variações desses animais, que aqui a gente tem o exemplo do gambá, do macaco e do ser humano. Se vocês compararem desde a base desse esquema, demonstrando aqui o início do desenvolvimento até o final do desenvolvimento, as estruturas, elas são muito semelhantes. As modificações embrionárias que esses indivíduos participam e passam, é muito semelhante quando comparado lá com os invertebrados, tá? Então, o estudo da embriologia, ele também serve para confirmar quais grupos são mais próximos, são mais distantes, para ajudar no processo de classificação e identificação desses indivíduos, tá? Então, com base no estudo da taxonomia e o relacionamento filogenético desses indivíduos, a gente consegue determinar o quanto eles são aparentados, tá? E fica bem mais claro a classificação desses indivíduos. Eu gostaria de enfatizar que esses estudos da filogenia, junto com a taxonomia, foi possível com a escrita, né, com a descoberta e descrição do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, né? Então, a partir dali, começa a se estudar os indivíduos desta forma. Então, aqui só para a gente tentar visualizar, né, que no estudo da taxonomia e da sistemática, o que acontece de diferente? A taxonomia,
ela enfatiza principalmente essa classificação dos indivíduos, agrupamento dos indivíduos conforme as suas semelhanças e diferenças. A sistemática, além de verificar essas características, ela estuda também as relações filogenéticas, tá? Relações filogenéticas, que vai estar dando um enfoque nesse estudo do quanto esses indivíduos podem ser aparentados ou não, tá? O quanto eles estão mais próximos ou mais distantes entre si, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê essa imagem aqui, a gente observa que aqui a gente tem um roedor, mas todos os outros grupos dentro dos cordados que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, que são aqueles animais que tem a notocorda, que é uma estrutura que nos vertebrados vai formar a coluna vertebral, então eles são todos mais aparentados em relação aos invertebrados, tá? Então, para a gente saber um pouquinho mais sobre essa questão da taxonomia sistemática, eu vou comentar sobre alguns estudiosos que contribuíram, né, para que a taxonomia sistemática fosse o que é hoje. Então, nós temos aqui Simpson, né, em torno de 1902 a 1984, ele é um paleontólogo, tá? E também um zoólogo americano, né, que fazia estudos em relação aos animais, e ele acabou formulando os princípios da taxonomia evolutiva, que é conhecida como gradista, tá? E aí ele acaba utilizando como base que os táxons evolutivos devem possuir uma única origem evolutiva e mostrar características adaptativas únicas deles, tá? Aí eu trago aqui o exemplo do pinguim, tá? Então, por exemplo, que eles deveriam ter um único ancestral em comum, uma única origem, e que eles se ramificariam para outros grupos com base em características únicas só daquele grupo, tá? Nós temos N, tá? Em 1913 a 1976, ele é entomólogo, né? Trabalhava com insetos, e ele formulou os princípios da sistemática filogenética, cladística, tá? Simpson fala sobre a gradística e Rennie, ele fala da cladística, tá? E ele coloca que os grupos são formados por relações de parentesco, tá? Estabelecendo através de um ancestral em comum. Então, ele enfatiza que existe um grau de parentesco entre os grupos, tá? E ele não enfoca que para eu formar um grupo específico, eles têm que ter características únicas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as regras de nomenclatura. Vou falar das regras principais, tá? Como eu falei para vocês, tem um livro específico, né, ali nas nossas referências, no plano de curso. No início dessa aula também eu comento sobre ele para vocês, tá? E só que eu vou enfatizar as principais regras e que são importantes para vocês durante todo o curso, durante a atuação de vocês, se vocês terem esse conhecimento, tá? E aí eu vou explicar para vocês e se houver qualquer dúvida, eu peço que vocês depois entrem em contato, questionem e falem, tá? Mas são regras mesmo que foram estabelecidas e que é importante, né, para a comunicação universal. Então lá, o nome científico dos animais, ele deve ser escrito em latim, tá? Então, quando alguém descobre uma espécie, esse nome tem que ser descrito em latim. Todo animal, ele tem obrigatoriedade de ter 2 nomes no mínimo,
tá? Aqui eu trouxe o exemplo para vocês, Homo sapiens, tá? Então, ele tem dois nomes. Por quê? Porque um é o nome do gênero e o outro é o nome da espécie. Então, quando a gente tem o nome de uma espécie, de um animal, ele vai ter dois nomes. Subespécie, 3 nomes, tá? Então, todo indivíduo ele tem que ter 2 nomes, certo? O nome do gênero deve ser escrito com a inicial maiúscula. Aí aqui eu vou mostrar para vocês, ó, a inicial maiúscula do gênero, tá? E o nome da espécie com a inicial minúscula. E aqui, então, nós temos o nome da espécie, a inicial é minúscula. Sempre dessa forma, tá? Quando existir uma subespécie, tá? Escrito depois do nome da espécie, a inicial também será minúscula. Então, aqui, o que a gente tem, ó? O nome do gênero com a inicial maiúscula. O nome da espécie com a inicial minúscula e o nome da subespécie com a inicial minúscula, certo? Quando existem subgêneros escritos depois do nome do gênero, ele vem entre parênteses e sempre com a inicial maiúscula. Então, aqui a gente tem a representação do nome do subgênero com entre parênteses e com a inicial maiúscula, tá? Quando existe subgênero, ele deve ser escrito depois do nome do gênero, tá? Entre parênteses. Ah, tá, desculpa, aqui tá repetindo, tá bom? O 7 aqui. 2 gêneros do reino animal não podem ter o mesmo nome. Isso se aplica a 2 espécies do mesmo gênero. Então, por exemplo, se eu quero determinar gêneros diferentes, se não existe, não são as mesmas características, então o nome tem que ser diferente, não pode se repetir, é universal. Por isso que quando a gente vai identificar um indivíduo, a gente tem que confirmar se realmente essa espécie não existe, se ela não foi identificada, e verificar se não tem nenhum nome com esse que vai ser nomeado, tá? Não pode se repetir. Não são reconhecidos nomes anteriores aos reconhecidos por Linneu. Então, tudo que foi identificado antes da publicação de Linneu de Systema Naturae em 1758 não é válido. É só a partir desse ano e publicado por ele, né, a partir dele que vai ser reconhecido, tá? Nomes zoológicos e botânicos são distintos. Então, por exemplo, a classificação de botânica e de zoologia é específica para cada um, tá? No caso de cruzamento entre espécies diferentes de um mesmo gênero, o produto do cruzamento, ou seja, o híbrido desse cruzamento, é designado pelo binômio das duas espécies. A gente pega 2 espécies e faz um cruzamento híbrido, né? Porque são espécies diferentes, tá? Elas devem ser separadas pelo símbolo X, ó. Então, a gente representa dessa forma aqui, por exemplo, ecos cabalos vezes ecos assinos, que vai originar, tá? Ou que né, no caso, no nome comum, cavalo vezes o jumento, tá bom? Então, dentro da zoologia, a categorização segue a seguinte os seguintes sufixos, tá? Eu vou mostrar para vocês. Não é o mesmo da botânica, tá? É diferente. Então, por exemplo, em tribo termina com ine. Exemplo, culicine, tá? Subfamília termina com inae, mas a gente lê ine, tá? A gente escreve inae, mas a gente lê culicine, tá? Mas vocês prestem atenção que é escrito NAE, mas lê-se ne, tá?
Família, escreve-se Idae, mas lê id, tá? Por exemplo, Culicidi, tá? A escrita é D-A-E, mas a leitura é como se o A e o E fosse um E, tá? O autor de um nome científico é a pessoa que primeiro o publicou, tá? E aí tem que ser uma publicação científica, com todas as regras, normas e tudo mais, tá? O nome do autor vem logo depois do nome científico, sem qualquer pontuação. A data de descrição vem logo após o nome do autor, seguido de vírgula, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos, ó, Trypanosoma cruzi é o nome da espécie, Chagas é o nome do autor e o ano que ele identificou, tá? Isso em zoologia, em botânica muda um pouco também, tá bom? Então, eu vou finalizando esse vídeo por aqui com vocês, para ele não ficar muito extenso. E no próximo a gente continua com conteúdo também, tá? Um abraço e até breve.